Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista, e o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal, tá? Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é um drama baseado em acontecimentos reais, uma história de luta, preconceito, assédio e uma mulher que decide enfrentar um sistema inteiro para buscar justiça. Porque o DVD sorteado de hoje é Terra Fria. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais, adora o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, falar um pouco desse filme aqui. O filme Terra Fria, ele foi lançado em 2005. E o filme é baseado no livro Crash Action, escrito por Clara Bingham e Laura Landgansler, parece. A história aqui é inspirada em um dos primeiros grandes processos coletivos contra o assédio sexual no ambiente de trabalho nos Estados Unidos. O filme aqui ele acompanha a personagem Josie Ames, uma mulher que começa a trabalhar em uma mina de ferro em Minnesota para conseguir sustentar os seus filhos, mas ela passa a enfrentar um ambiente extremamente hostil, principalmente por ser mulher, tá? Bom, o diretor desse filme aqui é a Nick Carroll, tá? Além desses filmes aqui, ela dirigiu Encurralada, Mulan, assim, por aí, né? E principalmente por A Encantadora de Baleias. E a principal atriz que tá nesse filme, que interpreta ela, é a Charlize Theron, que interpreta Josie Ames. Outros filmes que ela fez, bom, Atômica, ela participou de Mad Max, Estrada da Fúria, entre outros filmes por aí, tá? E eu vou ser sincero, gente, esse filme aqui, Terra Fria, ele é um filme forte e importante. A história consegue mostrar muito bem a dificuldade que a Josie enfrenta e como ela precisa lutar contra o preconceito e o assédio. Algumas partes são bem pesadas, mas justamente por isso o filme ele consegue transmitir a seriedade do assunto. Apesar disso, eu achei que em alguns momentos o filme poderia ter um ritmo melhor, mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando de Terra Fria, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando todo o elenco lá em cima. Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek, Woody Harrelson e o Sean Bean. Terra Fria, da aclamada diretora de A Encantadora de Baleias. Aqui está a lombada. Parceria aqui da Warner. A parte de trás, um dos filmes mais poderosos do ano. Um pouco aqui da sinopse do filme com algumas ceninhas. Contém alguns bônus nessa edição. A duração do filme é um pouco longa, 2 horas e 6 minutos. E a classificação para maiores de 16 anos, porque contém violência e abuso sexual. E abrindo aqui está a arte do disco. Simplesinha essa artezinha, tá? E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 70% a crítica e 76% o público. Finalzinho do vídeo eu vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Fechou então? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu apareceu apenas um trailer que foi uma exibição dos filmes do Superman, tá? De 1 até o retorno, pelo que eu vi. Então curtem aí o menu de Terra Fria.
Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Terra Fria. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final desse drama dirigido pela Nikki Carroll, estrelado pela Charlize Theron, Frances McDormand, Woody Harrelson e a Sissy Spacek. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers um pouco pesados, tá? Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar para vocês do filme Terra Fria. Então, bora lá começar. A história aqui de Terra Fria acompanha Josie Ames, uma mulher que vive em uma pequena cidade de Minnesota e tenta reconstruir sua vida depois de sair de um relacionamento abusivo. A Josie é mãe de 2 filhos e precisa encontrar uma maneira de sustentar a sua família. Sem muitas oportunidades de trabalho, ela decide entrar em uma profissão dominada principalmente por homens, a mineração. Ela consegue emprego em uma mina de ferro e acredita que finalmente encontrou uma maneira de proporcionar uma vida melhor para seus filhos. Porém, desde o primeiro dia, a Josie ela percebe que trabalhar naquele ambiente será muito mais difícil do que imaginava. As mulheres que trabalham na mina são constantemente humilhadas e assediadas pelos colegas homens. A Josie ela também passa a sofrer insultos, provocações, ameaças e situações extremamente constrangedoras. No começo, ela tenta ignorar tudo e continuar trabalhando, mas os abusos ficam cada vez piores. A Josie ela percebe que não é apenas ela que está passando por aquilo. Outras mulheres também sofrem com o comportamento dos homens, mas muitas têm medo de denunciar porque precisam do emprego. A situação chega ao limite quando a Josie decide procurar ajuda. Ela entra em contato com um advogado e começa a considerar a possibilidade de processar a empresa. O problema é que praticamente toda a comunidade fica contra ela. Muitas pessoas acreditam que a Josie está exagerando e que deveria simplesmente aceitar as condições do trabalho. Até mesmo algumas mulheres que sofreram abusos têm medo de apoiá-la. E a Josie continua lutando, mesmo sabendo que pode perder o emprego e colocar a sua família em uma situação ainda mais difícil. Com a ajuda do advogado Bill White, que é o Woody Harrelson nesse filme, a Josie ela decide levar o caso para a justiça. O processo se transforma em uma enorme batalha. Durante o julgamento, a Josie ela precisa contar detalhes dolorosos sobre tudo o que sofreu na mina. Ela também precisa enfrentar acusações e julgamentos sobre o seu passado. A defesa tenta destruir sua reputação, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal e tentando convencer o tribunal de que ela é responsável pelos próprios problemas. Mesmo assim, Josie permanece firme. A situação fica ainda mais difícil porque várias pessoas que poderiam ajudá-la têm medo de testemunhar. A vida pessoal da protagonista também é muito importante. A Josie ela precisa cuidar dos filhos enquanto enfrenta todos os problemas do trabalho e na justiça. Ela também possui uma relação complicada com seus pais, especialmente com seu pai, que trabalha na mesma região e inicialmente não consegue compreender completamente a sua situação. Ao longo da história, Josie ela precisa provar não apenas para os outros, mas para si mesma, que merece ser respeitada. Um dos momentos mais fortes do filme acontece quando Josie percebe que outras mulheres estão sofrendo exatamente os mesmos abusos, mas permanecem em silêncio por medo de perder os seus empregos. Ela entende que sua luta não é apenas por ela. Ela está tentando criar condições melhores para todas as mulheres que trabalham naquele ambiente. No final, o processo de Josie se torna um caso histórico. Ela consegue enfrentar a empresa e expor publicamente o ambiente de assédio existente na mina. A luta dela contribui para que outras mulheres também tenham coragem de denunciar aquilo que sofreram.
José não consegue simplesmente apagar tudo o que aconteceu, mas consegue transformar sua experiência em uma vitória importante. E o final de Terra Fria mostra que a luta de José vai muito além de conseguir uma indenização. Ela queria ser tratada com dignidade. O filme aqui mostra como uma pessoa pode enfrentar uma estrutura inteira, mesmo quando praticamente ninguém está disposto a ficar ao seu lado. A mensagem principal desse filme é sobre coragem, igualdade, respeito e luta contra o assédio no ambiente do trabalho. Um dos pontos positivos que eu gostei desse filme, bom, a Charlize Theron, ela entrega uma ótima atuação. A história é baseada em acontecimentos reais, o tema que é importante e sério. Aqui mostra a dificuldade enfrentada pelas mulheres naquele ambiente, mas ótimas atuações do Frances McDormand e o Woody Harrelson. O julgamento aqui ele traz momentos bastante emocionantes e a história consegue provocar reflexão. Claro que depende dos pontos negativos, como é um filme pesado em vários momentos, algumas partes podem parecer um pouco lentas, alguns personagens secundários poderiam ser mais desenvolvidos, e a narrativa segue uma estrutura relativamente previsível. Mas na minha opinião, Terra Fria é um bom drama, e principalmente um filme importante pela história que conta. Eu gostei bastante da atuação da Charlize Theron, que consegue transmitir muito bem o sofrimento e a determinação de José. O que mais chama atenção é perceber como a protagonista precisa lutar em várias frentes ao mesmo tempo, contra o ambiente de trabalho, contra os colegas, contra a própria empresa e até contra pessoas próximas que não acreditam nela. Também gostei bastante de como o filme mostra que José não está lutando apenas contra ela, apenas por ela. Conforme a história avança, percebemos que existem várias outras mulheres passando pelas mesmas situações e que muitas delas não conseguem denunciar por medo das consequências. Por outro lado, achei que algumas partes poderiam ter sido desenvolvidas de uma maneira mais profunda. O ritmo ele também pode ficar um pouco lento e determinado em alguns momentos, principalmente para quem prefere filmes com mais ação. Mesmo assim, eu acho que é um filme que vale a pena assistir pela mensagem e pelas atuações. Não é um filme fácil ou divertido, mas consegue trazer uma história forte e fazer o público refletir sobre respeito e igualdade. E a nota que eu vou dar para o filme Terra Fria é 7. É um drama forte com uma ótima atuação da Charlize Theron e uma história importante. Apesar de algumas partes mais lentas e de poder desenvolver melhor alguns personagens, ele até que é um filme que consegue transmitir uma mensagem muito relevante, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Terra Fria aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme Terra Fria? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês acharam que o filme conseguiu mostrar bem a luta de José? E o que vocês acharam da atuação da Charlize Theron? Escreva aqui nos comentários, vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para o filme e responder os comentários, tá? Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, que é muito importante. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.